Visita de anjos e os três cálices, parte 2. A questão é como os anjos se parecem. Em primeiro lugar, saúdo-vos, irmãos e irmãs de todo o mundo. Eu sou o pastor Moisés Luzicu. Agora, em primeiro lugar, os anjos são espíritos sem carne, mas eles se manifestam na cor mais branca do que a neve, e que é a brancura de iluminação. Este é o aspecto dos anjos desde que eu os vi pela primeira vez. E como eu continuei a vê-los, eu percebi que eles são sempre muito sérios. Eu nunca vi-os rir, eles estão sempre sérios. E quando você vê anjos, você sente que quer santificar-se, porque eles refletem a santidade de Deus. Eles são santos. O propósito dos anjos no ministério ao serviço é de realizar maravilhas, milagres e sinais. Anjos nos ajudam a cumprir ou realizar a tarefa dada a nós por Deus. Não devemos orar para anjos ou tentar comandá-los. É Deus quem os comanda. O que acontece é que, como eu estava tomando banho, eu coloquei uma música cristã. A canção foi falando sobre a paixão de Cristo, mas muito em breve eu comecei a perceber que a música estava diminuindo a minha unção. Notei que desde que eu coloquei essa música, a intensidade da unção no meu espírito estava diminuindo. Esta canção cristã estava levando a atmosfera do espírito. Quando percebi isso, eu estava prestes a colocar o tablet de volta na prateleira e colocar a minha toalha quando de repente a parede do banheiro desapareceu e foi substituída por uma cena angelical. Vi 3 anjos aparecendo diante de mim. Eles não estavam tocando o chão, como de costume. Lembro-me na visão anterior, quando eu vi o anjo da igreja que se chama Maravilhoso. Ele me transportou além do teto da minha casa a uma altitude de 4 metros. Em seguida, ele me mostrou como eles viam a terra. Era muito suja. Ele me mostrou a terra que parecia pele de porco podre, e ele me disse, esta é a terra. É por isso que nós não pisamos nela. Notei que os 3 anjos tinham em seus utensílios como um copo ou taça. Um deles disse, Moisés. Imediatamente eu parei de tomar banho. Eu estava ali, olhando o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, os 3 anjos se apresentaram como os anjos de impacto. Um deles me perguntou, Moses, você sabe por que a sua unção foi diminuída? O anjo disse, foi por causa da música anterior, mas porque a música anterior derrubou sua unção. O anjo perguntou, o que estava errado com a música e por que tirou a atmosfera do espírito? Na verdade, a canção foi cantada por uma cantora popular no país. O anjo disse que, embora o cantor está cantando sobre a palavra de Deus, ela não é digna nem consagrada ou santa. Ela acabou de fazer uma música e lançou assim. O anjo disse que sempre onde quer que um homem ou mulher que serve Deus é santo, sua santidade é transmitida para seu serviço ou ministério. Quando um servo de Deus é santo, consagrado ou sagrado, seu serviço torna-se sagrado, e se ele ou ela está cantando, pregando e orando, torna-se sagrado porque ele ou ela é sagrado. O anjo disse que quando alguém está ministrando a palavra de Deus, e se percebe que seu serviço ou ministério é sagrado e digno, então nós nos envolvemos nesse ministério e conselho, que pode ser uma música ou pregação. Nós fazemos com que a música ou a pregação tenha impacto sobre aqueles que estão recebendo a mensagem ou a canção, porque somos anjos de impacto. O anjo disse que aquela cantora gospel fez apenas uma música, e foi lançada sem o envolvimento dos anjos, porque ela não era digna ou sagrada. Como consequência, você acabou fora da atmosfera do espírito. O anjo me disse que cada vez servos estão servindo a Deus na pregação ou cantando ou orando, se eles são sagrados ou santos, a missão dos anjos é trazer impacto nas vidas daqueles que estão expostas ao louvor, na pregação e oração, porque nós somos os anjos de impacto. Nós usamos o ministério dos servos de Deus como um canal para causar impacto nas vidas das pessoas que estão ouvindo. O impacto edifica os ouvintes. Amado, quando pregamos o Evangelho, se estamos sagrado ou santo, anjos virão em nossa pregação e nos usa como um canal para criar impacto, conversão, edificação, cura, transformação. Esta é a razão pela qual há muitas canções vazias e pregação vazia sem impacto sobre as pessoas que estão expostas a eles. Então os anjos me disseram, estamos aqui para dar-lhes 3 segredos de impacto para que cantores, pregadores, e os que fazem libertação, ganhem
almas e todos os trabalhadores do reino irão atrair a participação angelical no que fazem, e isso traz impacto sobre a vida das pessoas. Como eu estava observando, esses anjos estavam todos segurando taças que se parecem com vidro. O primeiro anjo mostrou seu cálice e disse: Moisés, olhe. Quando olhei dentro da taça eu vi um óleo esverdeado. O segundo anjo mostrou e havia sementes de trigo no interior. E o terceiro anjo mostrou sua taça e vi que havia água no interior. Então eles disseram: estes são os segredos de impacto no serviço de Deus ou do ministério. Depois de mostrar-me estas 3 taças e seus conteúdos, os anjos, em seguida, me permitiram ir me vestir. Os 3 anjos ainda estavam de pé lá. Então eu fui rapidamente me vestir no meu quarto. Curiosamente, eles também estavam de pé no meu quarto e na mesma posição como estavam no meu banheiro. Eu pensei que havia deixado eles no banheiro, mas eu os encontrei no quarto. Então eu me vesti rapidamente. Depois, o anjo que tinha a taça cheia de óleo esverdeado segurou minha mão e, instantaneamente, viajou para longe para um lugar desconhecido, e nós desembarcamos em um lugar que se parece com um escritório ou sala de aula. Havia uma placa e um anjo estava ensinando e suas palavras foram aparecendo na placa. Então o anjo segurando a taça cheia de óleo esverdeado disse: Moisés, você já ouviu falar sobre a escola de Deus? É isso. O primeiro segredo dos anjos de impacto. Será cheio do Espírito Santo. Então o anjo me disse: hoje eu estou dando-lhe o primeiro segredo do impacto. O anjo me deu a taça contendo óleo esverdeado e disse: beba-o. Tomei a taça e eu bebi o óleo verde, mas ao beber eu observei que o óleo esverdeado foi expandido. Então quando eu bebia, era suposto para causar um efeito de embriaguez, não da cerveja, mas do Espírito Santo. O anjo disse: o óleo que você bebeu é o primeiro segredo do impacto e que é suposto a ser bebido do Espírito Santo. Em seguida, o anjo me disse: diga à igreja e os trabalhadores no reino que, antes de qualquer serviço dirigido às pessoas, que eles devem previamente serem cheios do Espírito Santo, que é representado por este óleo verde você apenas bebeu. Eles devem se certificar de que são consagrados porque haverá consequências. Quando os trabalhadores são consagrados, sagrado e santo, a consequência que eles vão atrair são os anjos de impacto no seu ministério e serviço e terá impacto no que fazem, sejam eles cantores ou músicos ou pregadores. Então o anjo me disse: a razão que você bebeu o óleo é que ele está em você, é parte de você. Ainda estávamos na escola de Deus, quando o anjo me disse: lembre-se, Moisés, das Escrituras, ele foi ungido, ele era o único que ungiu Arão, como está escrito: eis que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Qualquer líder que não é ungido e tem falta de intimidade com o Espírito Santo, sua mensagem será impotente ou sem vida e pouco convincente. O anjo disse que aqueles que não beberam do óleo, suas palavras e pregações serão limitadas e impotentes. O anjo disse: o óleo também é profética. Com o óleo, você pode profetizar e declarar as coisas. O anjo disse: seu trabalho é beber o óleo e declarar a palavra, e o nosso trabalho é vir em seu ministério, e causar impacto incluindo milagres, prodígios e sinais. O anjo terminou dizendo: para nós, anjos de impacto, não existem tais coisas como músicas boas ou más, contanto que a pessoa que está cantando ou pregando tenha unção e seja preenchido com o Espírito Santo, que vai entrar em seu ministério e causar impacto aos que ouvem. O anjo disse: nós não nos importamos sua voz se o seu bom ou não, contanto que ele é sagrado, santo e cheio do Espírito Santo, que fará com que sua canção para afetar aqueles que estão expostos a ela. Quando você está ungido, você não terá dificuldade para curar os doentes. Apenas dizer uma palavra simples terá um efeito, assim como Jesus não estava lutando para curar os doentes, porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar os doentes. Isaías 61, Lucas 4:18. Se você quiser um impacto angelical em seus serviços, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O segundo segredo dos anjos de impacto. Leitura do dia de palavra e noite.
O segundo anjo tomou um receptáculo na forma de um copo e que no interior do vidro havia trigo. O anjo me disse, tire e coma. Eu peguei algum trigo e comi. Era crocante. Em seguida, o anjo disse, eis o mistério. O pão é feito a partir da farinha, trigo moído, que é feito a partir do trigo, a partir dos quais permitem a fabricação do pão. Este trigo do anjo era cor de chocolate. Em seguida, o anjo me disse, Jesus nasceu em Belém, embora ele tenha sido concebido em Nazaré. Gabriel disse a Maria, você conceberá, e Jesus foi concebido em Nazaré, mas ele não poderia ter nascido em Nazaré como nenhum profeta há sobre Nazaré. Não é conhecido na Bíblia. É por isso que Gabriel ordenou Maria e José para ir a Belém durante o censo, como esta é uma cidade profética relacionada com o Messias, em comparação a Nazaré. Belém significa a casa do pão. Mais tarde, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Na verdade, Jesus nasceu na casa do pão, portanto, ele era o pão da vida. É preciso compreender que o pão é o alimento principal na vida atual. Seja qual for o país ou cultura, é comido todos os dias de manhã e à noite, mas não é o meio-dia. Jesus é o alfa e o ômega. Nós começamos o dia com pão, e terminamos o dia com o pão. Este é suposto ser a rotina do crente, que faz um impacto. Ele deve começar o dia com a palavra e terminar o dia com a palavra. Vamos ler em Provérbios 9, 4 ou 6. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. O anjo me disse para dizer ao mundo que quem quiser fazer um impacto vai ter que comer o trigo, a palavra que irá transformar-nos à imagem de Jesus. Na passagem acima me foi dada pelo segundo anjo do impacto. Podemos ler que implicação de comer resulta o pão em dois efeitos, sobre a pessoa que vai comê-lo. O primeiro efeito é que você irá parar com a estupidez, e o segundo efeito é que você se tornará sábio. Se você quiser apacentar o povo de Deus e se você quer impactar o povo de Deus, Jesus quer que você abandone a estupidez. Você não deve ser estúpido. Durante toda a estupidez, a Escritura está associada com o pecado, a iniquidade está associada com a loucura. A Bíblia falou sobre a noiva insensata, que não tem o azeite, a unção e a consagração a Deus. Quando comemos pão, cessa a estupidez e a loucura que é o pecado e a iniquidade. Se você vai fazer um impacto sobre os outros, você vai começar por deixar a estupidez e a insensatez. O segundo efeito de comer pão é a sabedoria. A passagem diz, vinde comer do meu pão, para que você se torne inteligente. O anjo do Senhor me disse que a inteligência do livro de Provérbios fala sobre o que é a inspiração chamada humana. O que come o pão de Deus torna-se sábio e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segredo do terceiro anjo do impacto. Ferver, evaporação, e água. Ainda estávamos na escola de Deus, quando o terceiro anjo do impacto me deu a taça e pediu para beber a água misteriosa que estava lá dentro. Ele me disse que esta água é um segredo de impacto, e então ele começou a me explicar o mistério em relação a esta água. O anjo disse que há um mistério por trás dessa água e que a água passa por um ciclo de rotação, e a água faz uma rotina contínua. Em seguida, o anjo me disse que o Senhor Jesus, nosso Mestre e vosso Pai disse na Escritura que, meu povo cometeu dois pecados, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Jeremias 2:13. Em primeiro lugar o anjo disse que Jesus é nosso Pai e seu Mestre, o que significa que somos seus filhos e herdeiros, enquanto os anjos são seus servos. Eles obedecem ordens de seu Mestre, mas estamos na família como a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que possamos também ser glorificados com Ele. Romanos 8, 16 a 17. Em seguida, o anjo me disse que o fluxo de água que flui, é submetida a um ciclo, através da qual é exposta ao calor do sol. Como um resultado, ela entra num processo de ebulição e, como consequência, não haverá evaporação.
O anjo estava tentando me explicar o mistério e o ciclo da água. A questão é o que é a necessidade do processo de evaporação. Em primeiro lugar, o anjo me disse que o Senhor Jesus Cristo é o sol, mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça se levantará com cura em suas asas. Malaquias 4, 2. O anjo disse que a igreja ou os crentes passam por um processo semelhante ao de um riacho ou água corrente, que é exposto ao calor do sol e, em seguida, passa por um ciclo de ebulição e evaporação, causada pelo calor do sol da justiça que é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4. Amados, há uma parte de você que tem que morrer antes que você possa se tornar um poderoso instrumento na mão de Deus. A separação deve acontecer primeiro. Este é o segredo do impacto. Antes de servir o Senhor, antes de cantar ou pregar, você deve passar por uma separação. Você deve ser exposto ao calor do sol. Você deve passar pelo processo de ebulição para a separação dos elementos em sua personalidade. A evaporação é uma imagem do aumento da dimensão e para você subir na dimensão você vai ter que se separar de algo que você sabe que não pode estar em você, um pecado ou uma atitude. Você tem que entender que a água ferve quando ela atinge 100 graus. Este é um período difícil e doloroso, o estágio para o crente, quando ele está experimentando separação. Ele é quebrantado através de sofrimento e nunca é fácil, mas é um processo obrigatório, a fim de ser utilizada de forma eficaz e eficiente pelo Senhor para fazer um impacto. Se você quiser fazer um impacto, você vai ter que passar pelo ciclo de separação. Aqueles que aspiram a servir o Senhor e fazer um impacto em sua geração, terá que passar pelo processo de separação. Devem separar-se dos pensamentos malignos, atitudes da carne, etc. A condição e estado de água após o processo de ebulição e de evaporação é diferente da água antes destes dois processos. Como a Bíblia diz, conhecereis a árvore pelos seus frutos, e quando se serve a Deus os anjos de impacto se envolvem e causam impacto àqueles que estão expostos a seu serviço, sua pregação, ou seu canto. Este é um grande segredo sobre o serviço de impacto que os anjos me revelaram. Amado, este ensinamento estava acontecendo na escola de Deus. Havia uma placa, cadeiras, mesas, e enquanto o anjo falava, suas palavras foram aparecendo na placa. Ele disse que quando a água torna-se um vapor ou gás, você tem que entender que já está separado de partículas e que não foram sujeitos aos fenômenos de evaporação. E quando a água se transforma em vapor torna-se mais leve que a água líquida, porque é separada de seus sedimentos. É como se você descarregasse todas as suas cargas que são pecados. Você consequentemente torna-se luz e sem peso, como Hebreus 12, 1 diz, portanto nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas há cristãos que são matérias-primas, ainda existem para servir a Deus. Como você pode expulsar um demônio ou orar para as pessoas enquanto você tem uma namorada ou namorado e você está em fornicação? Pregadores e cantores, especialmente cantores, eles se vestem mal. Eles estão em fornicação. Eles tendem a serem rebeldes na igreja, quando eles se tornam populares. A maioria dos cristãos ainda não são usados por Deus, e muitos servos pensam que eles são ungidos, mas eles são apenas emocionais e, em qualquer caso, é apenas o nome de Jesus manifestando seu poder. Não tem nada a ver com o servo. Um crente quebrantado é obrigado a ser preenchido e revestido com o poder e unção do Espírito Santo, porque ele está quebrantado e separado. Este é o terceiro segredo de impacto revelado pelo anjo do impacto. O anjo está falando do ciclo da água do córrego que é imaginário, do processo pelo qual os crentes e servos no reino têm que atravessar para que eles possam fazer um impacto, enquanto estiverem ministrando as obras e palavras de Deus. Há um processo que você não pode escapar, que é a separação e evaporação dos pecados da carne, alma e espírito, como em 2 Coríntios 7,
1 diz, ter, portanto, essas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente dessa maneira que os anjos de impacto irão envolver-se em seu ministério. Estamos com a água carregada de energia elétrica para germinar a terra, para trazer vida para os seres humanos, vegetação e vida animal. Em Hebreus 6:7 a Bíblia diz, porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito.